pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dialogando com as Ideias. É sempre um prazer estar gravando para vocês aí, sempre trazendo um conteúdo de forma didática e pedagógica para uma melhor compreensão aqui das ideias e dos textos que aqui nós dialogamos, nós interpretamos, enfim. Bem, hoje o tema da nossa explanação aqui será Por isso que você não entende. Por isso que você não entende. Rodrigo, mas é por isso que eu não entendo o quê? Já já eu vou dizer. Hoje, esse tema ele é muito debatido e há muitos confrontos no meio religioso, jurídico, social, que se dá na questão da interpretação. Interpretação bíblica, interpretação das leis, interpretação de um livro, enfim. Tudo isso requer interpretações. E como que você lê tirando a interpretação certa? Muitas igrejas têm se dividido por um ter um ponto de vista e o outro ter outro ponto de vista de um mesmo texto. Porém, um entendimento diferente. Mas então pode ter vários sentidos, significados? Não. É apenas um sentido. Acontece que muitas igrejas acabam até demonizando a pessoa ou o teólogo que sabe fazer jus das ciências hermenêuticas e exegéticas, para trazer a interpretação correta para os nossos dias e fazer uma recontextualização que se aplica na nossa vida diária e na nossa vida espiritual. Bem, a hermenêutica é a ciência que nós usamos para interpretar a Bíblia. As ciências, é a hermenêutica bíblia, nós costumamos dizer. No direito também. No direito você usa a hermenêutica para interpretar a lei. Você não lê apenas um artigo da lei, você lê o artigo, você lê os incisos, você tem que ler tudo. E saber interpretar semanticamente também as palavras que se relacionam umas com as outras, tanto na Bíblia quanto também nos livros jurídicos. Bem, uma lei atual, ela não pode retroagir e ter os seus efeitos lá atrás. E nem aquela lei que foi revogada, ela pode suceder e fazer lei no sentido aqui, nos dias de hoje. Entenderam? Então, o que o teólogo, o que as pessoas têm que fazer para atrair mais conteúdo e absorver mais vocabulário e entender os textos sagrados? É fazer o uso da hermenêutica. E como que você faz isso? Você não faz tirando o versículo e aplicando na vida das pessoas. Você não faz tirando o versículo e dando a resposta que você quer. O versículo que você tira, que em exegese, ou um texto, ou um pedaço de texto que você tira, ou um versículo, que em exegese nós denominamos como perícope. Perícope é um texto. Pode ser um versículo, pode ser três versículos, um texto por todo. Se chama perícope. Então, mas eu quero usar a palavra texto aqui. Quando você tira aquele pequeno texto e interpreta da sua forma, desconsiderando o que vem o antes e o depois daquilo, você acaba por fazer um pré-texto. E o que é um pretexto? É uma interpretação desconsiderante ali, que desconsidera o seu todo, para você fazer heresia, ou para fazer doutrina, ou para manipular a pessoa para o seu bem próprio. Então, pessoal, não sejamos ignorantes. Como que nós aplicamos a hermenêutica? Começando no antes, no meio e no depois. Tudo tem um começo, meio e fim. E para que nós extraiamos aquele texto, nós temos que saber o que estava acontecendo na realidade naquela época para que esse texto seja interpretado. Então, só que as pessoas, por escolher o caminho de menor esforço e também não gostarem de ler, tira apenas o versículo e desconsidera o que ali estava acontecendo. Eu vou citar um exemplo aqui. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim, ó:
A letra mata, mas o espírito vivifica. Você pergunta para 90% das pessoas que são adeptas aí nas religiões, ela vai dizer assim, ó, a letra mata, aquela pessoa que tem muita cultura, que é muito inteligente, aquela pessoa muito erudita, ela é dotada só de letra, ela não tem o espírito, então é uma pessoa morta. A palavra não tem efeito nela. Agora, vamos recorrer do seu contexto? Paulo estava lidando com quem lá em 2 Coríntios? Com judeus cristãos que havia se convertido ao cristianismo. E também com judeus de tradição, os legalistas, que não havia se convertido ao cristianismo. Então, Paulo está dizendo assim, se vocês ficarem, eu quero, parafraseando aqui para vocês, Paulo está querendo dizer assim, ó, se vocês ficarem lançando mão aí, fazendo uso da lei, a lei vai matar vocês. Sabe por quê? A letra da lei mata, mas é o Espírito que vivifica. Paulo está querendo ali mostrar a graça de Deus na cruz, o sacrifício de Cristo, que mediante a cruz há salvação de graça, e essa salvação ela não é comprada, não precisa de indulgências, não precisa de dinheiro, de poder aquisitivo, ela é de graça. Não é mérito de quem recebe, mas é benevolência de quem a dá. Então você não precisa fazer nada. Mas quando Paulo ele coloca essa ideia, os judeus que não haviam se convertido, eles não deixaram de seguir a lei, eles não deixavam. Eram pessoas assim irredutíveis. Então para eles o que importava era a letra da lei. Então aí vem o texto. A letra mata, mas o Espírito de Cristo ele vivifica, ou seja, ele dá sentido às Escrituras. Cristo é a verdadeira hermenêutica das Escrituras. Tudo que leva a Cristo leva à salvação. Então, pessoal, nós nunca podemos tirar apenas um versículo sem desconsiderar o antes ou depois. Isso se chama hermenêutica. Uma lei vigente, ela não pode retroagir e fazer efeito lá atrás. E nem aquela lei que foi revogada pode ter seus efeitos nos dias de hoje. A Bíblia ela foi escrita no Oriente, num contexto, numa linguagem bem diferente da nossa que vivemos no Ocidente. E para isso, hoje nós temos várias traduções de Bíblias, sempre procurando aquela de melhor facilidade para que as pessoas compreendam. Então, muitos religiosos acabam demonizando as pessoas que entendem dessas ciências hermenêuticas e exegéticas, porque não sabem fazer jus delas e acaba criticando quem sabe. Querem pegar versículos isolados para manipular as pessoas, para complicar o ato salvífico, para pôr espinho no caminho da salvação. E a salvação é para aquele que crê, a salvação é de graça. Não é esforço, não é ter força, não é comprada. Então, hoje em dia, nós vemos muito isso no meio religioso. A exegese ela é basicamente igual à hermenêutica, só que ela detalha mais o sentido das palavras. A exegese, quando a hermenêutica fica difícil, quando você vai interpretar um texto mediante a hermenêutica, e mesmo assim fica difícil, você faz uso da exegese, que aí você vai trabalhar a língua original, seja no Novo Testamento grego, seja no Antigo Testamento hebraico. A língua original, as palavras que ali semanticamente estão conjuntadas ali, para você interpretar cada uma delas. E também você vai recorrer à cultura, os costumes da época e tudo isso. E depois aplicar também a hermenêutica a tudo isso e recontextualizar para os nossos dias. Basicamente é isso. Olha como muitas pessoas erram. Lá em Jeremias 17:5, isso é texto que a gente ouve falar muito por aí. Na Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. É um típico exemplo de uma leitura equivocada, de uma leitura errada e de uma leitura desconsiderando o contexto ali. Gente, que isso sirva de lição para que tenhamos
atenção na Bíblia, ou num livro de lei, em qualquer livro que você estiver lendo. Ó, eu vou falar o texto para vocês. Maldito o homem que confia no homem. Ah, maldito é o homem. Se eu confiar no outro homem, eu sou maldito. Não, você não é maldito. Porque o próprio texto por si já se explica, mas a pessoa vai ali e só tira a parte A do versículo, o pedacinho. E aí deixa lá como maldito é o homem. Não, maldito não é o homem que confia no homem. Você pode confiar sim. Claro, em Cristo primeiramente, depois no homem, se você quiser confiar, né? Porque a confiança, ela não é dada, a confiança ela é conquistada. Então, quando uma pessoa chega em você e diz assim, ah, você não confia em mim, olha, confiança não é, ela não se pede, ela se conquista. Para você ter confiança de alguém, você tem que conquistar devido ao tempo. Então vamos lá, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne e aparta o seu coração do Senhor. Vou dizer novamente, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne, melhor dizendo, o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que isso significa? Maldito é o homem que confia nele mesmo. Por que você sabe disso, Rodrigo? Porque o próprio texto me explica. Maldito é o homem que confia no próprio homem e que faz da sua carne o seu braço. O seu braço para a luta, para conquistas, para novos ideais, para aquisição. E tudo isso ele faz de forma como se ele tivesse conquistado. E aparta o seu coração do Senhor. Exegese e hermenêutica. É por isso que você não compreende. E também, para finalizar aqui, eu quero dizer, compreensão e entendimento são duas palavras distintas. Se eu disser para você, quantos são 2 mais 2? Você diz para mim, é 4. Mas se eu perguntar para você por que 2 mais 2 é 4, não é 5, não é 3 e não é 10? Aí você teria que recorrer às regras aritméticas para me explicar o porquê 2 mais 2 é 4 e não é 5, 3 e 10. Entenda? Estão entendendo ou estão compreendendo? Então, que você compreenda os textos assim das Escrituras, fazendo uso, sempre numa linguagem, sempre numa leitura, numa ótica minuciosa e atento às palavras ali empregadas, nunca desconsiderando o seu contexto para não machucar a vida de ninguém. Muitas pessoas aí têm abandonado a fé, muitas pessoas aí têm deixado muitas coisas importantes de lado por causa de uma má interpretação. Muitos querem dar respostas antigas a fatos atuais e novos. Isso aí não tem jeito, não tem como responder questões atuais com respostas antigas. Tem que ser respostas também atuais, ok? Forte abraço, até mais o próximo vídeo, dialogando sempre com as ideias.